Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nadine Salomon, eu sou professora de Direito Processual Civil aqui no Rico Domingues e a dica que eu reservei para tratar com vocês hoje, ela é voltada principalmente ao candidato que almeja prestar o concurso público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? A gente já sabe a banca, que é a banca FCC, que vai realizar esse concurso do TJ. Então, a partir do conhecimento, do estudo especializado dessa banca, a gente já consegue identificar alguns temas em que essa banca tem predileção, né? Então, como eu venho seguindo aqui com as outras dicas também, a gente faz mais ou menos o seguinte esquema. Eu abordo com vocês brevemente, enuncio determinado assunto e logo a gente arremata com a resolução de uma questão recente da banca FCC para vocês conseguirem aí resolver e saber quais temas vocês devem dar mais ênfase ou não, né? Então, o assunto reservado aqui hoje foi o pedido na petição inicial. Então, em primeiro lugar, é importante para a gente saber que realmente o pedido é um dos elementos da ação, ele é muito importante na petição inicial e ele representa aí o objeto da ação. Tanto sob o ponto de vista do bem da vida que esse autor espera que seja protegido pelo Estado jurisdição, também como sob o ponto de vista do tipo de tutela jurisdicional que ele deseja receber para a correspondente proteção desse direito. Então, a gente pode dividir aí o pedido em pedido mediato e pedido imediato. O pedido mediato é esse bem da vida, essa coisa, né, que o autor almeja conquistar ajuizando a ação. Então, pode ser uma coisa corpórea, como, por exemplo, a propriedade de determinado bem imóvel, como pode ser uma coisa incorpórea, como, por exemplo, a titularidade em relação aos direitos autorais de determinada composição musical, por exemplo, né? E o pedido imediato, por sua vez, é a forma com a qual o autor almeja que esse bem da vida seja protegido. Então, o que o autor quer? Ele quer uma declaração? Ele quer que a parte ré seja condenada por algum motivo? Ele quer que a parte ré receba uma ordem de fazer ou não fazer determinada atividade? Então, em síntese, o pedido imediato é o verbo, né, que a parte autora traz ali na petição inicial. Na sequência, a legislação, o ordenamento jurídico, ele traz ali algumas situações que o autor ele deve respeitar na hora de formular o seu pedido na petição inicial. Então, o primeiro ponto está ali no artigo 322. Diz ele, no caput, que o pedido deve ser certo. Então, é preciso que a parte autora, ela empregue, na hora de formular os seus pedidos, expressões precisas, né? Que ela não se utilize de expressões vagas, né? Por exemplo, é preciso que a parte ré tenha condições de entender o que realmente a parte autora está querendo para poder daí se defender, né? Eventualmente. E também é preciso que o juiz compreenda o que a parte autora também pretende para que ele entenda e decida como proteger esse direito da melhor forma, né? Há algumas situações em que o sistema traz ali como exceções a essa regra de que o pedido deve ser certo. Então, a gente tem como regra que o pedido deve ser certo, o pedido deve ser expresso. Mas, ainda que não venha ali expressamente constante nos pedidos da parte autora, o CPC admite que em determinado assunto, determinado aspecto ou outro, o juiz possa avançar na análise, considerando que essas situações estejam implícitas no pedido. Mas como se trata de uma exceção, é preciso a gente observar exatamente, pontualmente, que situações são essas, né? Então, por exemplo, consta aí essa possibilidade no parágrafo 1º do artigo 322. Fala ali que compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Então, ainda que por lapso, enfim, por qualquer motivo, a parte autora ela tenha deixado de abordar essas temáticas como pedidos expressos na sua petição inicial, se autoriza que o juiz
na hora de eventualmente acolher determinado pedido da parte autora, ele avance aí nessa análise em relação à eventual incidência de juros legais, de correção monetária e também verbas de sucumbência que incluem aí os honorários advocatícios. Uma outra situação semelhante é a que dispõe no artigo 323. Fala ali que na ação que tiver por objeto o cumprimento de uma obrigação em prestações sucessivas, essas prestações sucessivas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Então, se o pedido, referente à linha inicial, disser respeito a uma obrigação de trato continuado, se contiver ali obrigações vencidas e obrigações vincendas, essas obrigações vincendas que estão ainda a vencer, elas se consideram incluídas aí na condenação, ainda que não haja um pedido expresso referente a isso na petição inicial. Além dessa situação de o pedido dever ser certo, dever ser um pedido expresso como regra, o pedido também ele deve ser determinado. Então, o pedido que não é determinado não é um pedido indeterminado. O contrário de pedido determinado é pedido genérico, A princípio, a grande regra está no caput, Então, o pedido deve ser determinado. Por isso, a gente entende que a parte autora ela tem que esclarecer suficientemente no seu pedido a qualidade desse bem da vida que ela quer receber e também a quantidade desse bem da vida que ela quer receber. Mas é claro que a gente sabe que em determinada situação ou outra, realmente a parte autora ela não tem condições de já especificar no momento em que ela ajuiza a ação todos esses detalhes a respeito do seu pedido. Então, também em caráter excepcional, o próprio CPC de 2015 ele estabelece ali alguma situação pontual ou outra em que a parte autora é autorizada a formular um pedido genérico. Então, um pedido genérico é aquele pedido que não é determinado. Que situações são essas? São 3 situações ali nos incisos do parágrafo 1º do artigo 324. Diz ali que é lícito formular um pedido genérico nas ações universais se o autor não puder individuar os bens demandados. Então, a gente pode admitir a formulação de pedido genérico diante de uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito. Essas situações estão disciplinadas ali nos artigos 90 e 91 do Código Civil. Basicamente, para a gente entender do que se trata nesse vídeo, a universalidade de fato seria aquela pluralidade de bens, com um destinatário único e também com uma finalidade única. Então, por exemplo, o gado, os bois de um rebanho, ou então os livros de uma biblioteca, por exemplo, compõem aí uma universalidade de fato que podem ensejar um pedido genérico pela parte autora, se esse autor não puder individuar todos os bens demandados, Da mesma forma, a universalidade de direito. A universalidade de direito é uma pluralidade aí de relações jurídicas também que tem aí o mesmo sujeito envolvido. Então, por exemplo, numa ação de petição de herança, os direitos hereditários podem eventualmente vir a corresponder a uma universalidade de direito. Aí eu sublinhei a parte final do inciso 1º, porque mesmo que se trate de uma dessas universalidades, se o autor ele já puder individuar esses bens demandados, aí ele faz um pedido determinado, A possibilidade dele de ele realizar esse pedido genérico acontece se ele não tiver condições de individuar esses bens demandados nas ações universais. Outra situação que se admite a formulação de pedido genérico é quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Então, até acontece de forma corriqueira nas ações indenizatórias, por exemplo, a parte autora eventualmente não tenha condições de estabelecer, delimitar aí a extensão dos danos que ela julga ter sofrido. Então, nessa situação, ela pode formular um pedido genérico. Eu quero a condenação do réu ao ressarcimento
em razão de todos os danos causados em virtude desses fatos, enfim. Se essa situação acontecer e se o autor nessa situação ele for vencedor da demanda, o quantum, né, devido vai ser apurado daí numa fase seguinte à prolação da sentença, que é uma fase de liquidação de sentença. Existe ainda uma outra possibilidade para a gente de formulação de pedido genérico, que é quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então, atenção aqui, não é um ato que deve ser praticado por terceiro, não é um ato que deve ser praticado por um auxiliar da justiça, é um ato que deve ser praticado pelo réu. E aí eu trago aqui como exemplo o procedimento especial, né, da ação de exigir contas, né? Na sequência ainda, a legislação trabalha aí algumas possibilidades também em relação ao pedido. Ela fala em pedidos alternativos e fala também em pedidos subsidiários. Então, em relação aos pedidos alternativos, diz ali o 325 caput que o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Na sequência, o parágrafo único do artigo 326 também nos ajuda. Diz ali que é lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Então, quando a parte ela formula pedidos alternativos, ela traz ali na petição inicial 2 ou mais pedidos e ela objetiva o acolhimento por parte do juiz de qualquer um deles. Qualquer um deles indistintamente vai satisfazer essa parte autora. Não há uma ordem de preferência quando há esse elenco de pedidos alternativos na petição inicial. De forma diferente acontece com os pedidos subsidiários. Então diz ali pra gente o caput do artigo 326 que é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária a fim de que o juiz conheça do pedido posterior quando não acolher o anterior. Então aqui, em se tratando de pedidos subsidiários, há claramente pra gente uma ordem de preferência nesses 2 ou mais pedidos elencados pela parte autora. Na verdade, o que a parte autora quer é o acolhimento do pedido principal. E na impossibilidade de acolhimento desse pedido principal, ela traz aí alguma possibilidade de acolhimento de um pedido subsidiário, né? Então, há essa ordem de preferência. Ainda há uma outra classificação que não encontra previsão legal, mas é trabalhado tradicionalmente pela doutrina, que são os pedidos sucessivos. Nos pedidos sucessivos, há uma acumulação de pedidos, mas a análise desse segundo pedido depende, do ponto de vista lógico, do acolhimento do primeiro pedido. Então, assim, numa ação de investigação de paternidade cumulada com o pedido de pensão de alimentos, por exemplo, é necessário que haja a análise e o acolhimento em relação à questão da paternidade, seja ela socioafetiva, seja ela biológica, para que a gente possa necessariamente partir para a análise do pedido de alimentos, análise e consequente acolhimento ou desacolhimento em razão desse pedido de alimentos. Na sequência ainda pra gente, o 327 é importante porque ele admite, né, a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Então eu grifei aqui em azul justamente isso, ao contrário do que intuitivamente você possa pensar, perdão, não é preciso que haja conexão entre esses pedidos para que a gente admita a acumulação em um único processo de vários pedidos, tá? Mas aí, ainda que não haja necessária conexão, a gente observa alguns requisitos de admissibilidade dessa acumulação de pedidos. Então, para a gente admitir acumulação de pedidos, é preciso que os pedidos sejam compatíveis entre si, que seja competente para conhecer de todos os pedidos o mesmo juízo e que também seja adequado para todos os pedidos o mesmo procedimento utilizado. Vamos partir agora para a questão, né? É uma questão super recente de 2019 da banca FCC. Fala ali que o pedido deve ser certo e determinado. No entanto,
A letra A diz que são compreendidos no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Sim, a gente leu em conjunto, debateu sobre o artigo 322, parágrafo 1º. E é justamente essas situações aqui que são compreendidas, né, que podem ser compreendidas juntamente ao principal, ainda que de forma implícita, ainda que a parte autora não tenha abordado esses temas expressamente na inicial, né? Então, a princípio, a letra A realmente é a correta pra gente. Vamos ver a letra B. A letra B diz que considera-se implícito o requerimento de multa, mesmo que não tenha sido prevista contratualmente. Não, né, gente? Eu até mencionei ali para vocês tomarem cuidado com isso. Estão incluídos ali no parágrafo 1º do artigo 322 juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. O texto legal não fala em multa, então não caiam nessa pegadinha. A letra B está errada. A letra C diz que na demanda que tenha por objeto o cumprimento de prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, desde que haja pedido de declaração expresso do autor nesse sentido. Não, né? Eu até grifei ali. A gente leu juntos o artigo 323 e essa situação, ela se considera incluída no pedido, ainda que não haja um pedido expresso do autor nesse sentido, né? Então, a letra C realmente está errada. A letra D fala ali que somente na hipótese de ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, o pedido poderá ser genérico. Não é bem assim, né? A gente trabalhou aí 3 hipóteses legais em que se admite que o pedido formulado seja um pedido genérico. São 3 incisos no parágrafo 1º do artigo 324 e não apenas essa hipótese abordada na letra D realmente está errada. A letra E diz ali que é lícita a acumulação em um único processo de vários pedidos contra o mesmo réu, desde que haja conexão ou continência entre eles. Não, essa pegadinha aqui também é clássica, né? Conhecendo, como a gente comentou agora, o teor do artigo 327, vocês vão ter tranquilidade para dizer que, para haver acumulação em um único processo de vários pedidos contra o mesmo réu, não é necessário a existência de conexão entre esses pedidos. Então, ainda que não haja conexão entre os pedidos, se admite. Então, realmente, para a gente assinalar como correta nessa questão aqui, era a alternativa A. Eu espero tê-los ajudado a enfrentar esse tema com bastante tranquilidade. Desejo bons estudos e que nos encontremos aí nos próximos vídeos, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!